da família. Família é um projeto de Deus. Esse é o nosso objetivo nesses dias. Eu comentei no início que tem os livros, tanto o pastor David como a sua esposa Carol vão falar, mas eu só gostaria de falar de um aqui, né? Um que nós estudamos há alguns anos já, o homem nota 10. Um homem de acordo com as características que o Senhor Jesus Cristo quer que o homem seja, um homem que tenha a sua vida transformada pela palavra. Então, eu não sei se está ali, também está ali. Se você não participou do grupo dos homens, ou se você quer presentear alguém que acha que necessita, é uma excelente, entre outras, né, que estão ali, literatura. Homem nota 10. Faça como o pastor Léo, o presbítero Marcos, que depois que leram esse livro, nunca mais dormiram no sofá, né? Muito bem, brincadeiras. Quero chamar aqui à frente nosso casal convidado, pastor David e a Carol, sua esposa Carol. Ele me falou que é Carol, né? Esse casal, 35 anos de ministério no Brasil. O pastor David, mais de 20 livros escritos. Hoje ele é professor do Seminário Palavra da Vida. Inclusive foi professor dos nossos pastores aqui, é isso? Pastor da Igreja Batista de Atibaia, em São Paulo. Tanto ele como a sua esposa Carol são escritores de livros. Tem esse ministério desde a sua formação lá nos Estados Unidos, com mestrado e doutorado no Seminário Teológico de Dallas, ligado ao ministério de família, ao ministério principal da igreja. Se a igreja é uma grande família, então eles foram chamados e têm exercido esse ministério diante de Deus com esse propósito. E eu quero chamar o presbítero Marcos. Marcos, brinquei com você, agora você vem aqui, vamos orar pelo casal. O presbítero Marcos vai também estar conosco amanhã. E você vai então colocar a vida dos nossos convidados diante de Deus. Obrigado, Juliano, mas não fui só eu e o pastor que evitamos o sofá, o presbítero Juliano também, né, Mariana? Mas vamos orar então pela vida desse casal e que o Espírito Santo possa ter toda a liberdade nessa noite, né? E entrar em nossos corações, ser sensível e ouvir a voz do Senhor. Vamos orar então. Querido e amado Deus, nós somos muito gratos a Ti por esta noite de conferência, onde nós vamos falar sobre família, através desse casal, pastor Davi e sua esposa Carol, e nós somos muito gratos como igreja pela vida desse casal, tão preciosos aos teus olhos, que tem também assim nos motivados através da literatura, dos seus livros, que tem sido assim uma bênção para a igreja do Senhor aqui em Toledo. Eu sou grato, principalmente eu, Marli, por essas vidas desse casal, que realmente tem colocado à disposição essas literaturas, abençoados pelo Senhor. Nós cremos que o Senhor tem usado esses livros, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, edificando famílias, e que realmente, Pai, nessa noite, o Senhor possa abençoar a vida do pastor Davi, sua esposa, e que eles ministram, Pai, aquilo que o Senhor já confiou a eles nessa noite. Nós queremos, Pai, receber da parte do Senhor, e que o Senhor possa usá-los como instrumentos, abençoando a sua igreja nesse início de conferência. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, na dependência dEle. Amém. Obrigado, pastor. Ok, obrigado. Amém. Obrigado, pode já passar primeiro o slide. Isto. Irmãos, boa noite. Viajamos hoje cedo de Atibaia para cá, temos sido muito bem recebidos e estamos planejando essa visita desde 2017, primeira vez que o pastor Leonardo entrou em contato conosco, depois logo veio pandemia e outras coisas, mas finalmente conseguimos chegar aqui. Nossa tarefa esses dias vai ser trabalhar os fundamentos da família. Temos feito isso em tantos lugares, mas eu não consigo falar sobre o propósito de Deus, o plano de Deus para a família sem voltar para o manual de instruções, o manual do fabricante da família,
a palavra de Deus e os primeiros capítulos da Bíblia. Deus fala e não gagueja quando Ele declara os propósitos que Ele tem para as nossas famílias. Nós precisamos, então, voltar às bases, à esperança que a palavra de Deus nos oferece em dias tão conturbados, em que a família está sendo constantemente atacada. Já fomos apresentados rapidamente, porque nós fazemos questão de mostrar que nós estamos aqui comissionados pela nossa igreja local. Hoje viajamos tanto que estamos lá ministrando um fim de semana por mês. Hoje o nosso chefe é o nosso filho primogênito, que é o pastor presidente da igreja. Tem 7 outros pastores na Primeira Batista de Atibaia, onde servimos já há 35 anos. E como já foi falado, e tem vários ex-alunos aqui, eu quero que todos que estudaram em um dos cursos do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que fiquem em pé agora, porque já são vários dos seus pastores, líderes, agora meus irmãos, fiquem em pé, por favor, que já fizeram vários dos cursos aqui, alguns nós conversamos e outros ainda não. Muito bom, podem se assentar. Hoje o nosso ministério principal tem sido com a Palavra da Vida Internacional, percebendo em nossos 1.800 missionários, 9 regiões do Brasil, mas hoje mais de 80 países, inclusive estou usando, um dos nossos lugares prediletos, a camisa da Palavra da Vida Polônia, onde estivemos em agosto, e nós ministramos cursos de edificação para o pastor missionário e sua família. Tem sido o que nos ocupa mais. E como já foi falado, nós também temos a nossa família razoavelmente grande, nem todos estão aqui, e por eu já ter quase 64 anos e não conseguir mais lembrar nem os nomes dos meus filhos, eu deixo a minha esposa apresentar para vocês. Bom, eu não vou falar o nome de todo mundo, senão vou usar muito tempo. Mas Deus nos deu 6 filhos, 5 de barriga, 1 de coração, que nós adotamos uma filha quando ela já tinha 10 anos de idade. E atualmente temos 20 netos, também nem todos estão nessa foto, alguns nasceram depois dessa foto, mas ali nessa turma tem 3 pastores, 1 major da Aeronáutica Americana, tem 1 engenheiro de produção, tem as moças, tem educadoras, todas formadas, mas hoje muito investindo, o tempo delas, elas estão trabalhando muito, mas dentro de casa criando essa netaiada toda. E é uma turma grande, mas nós temos muito para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Obrigado. Normalmente, quando se fala que temos 20 netos, as pessoas coletivamente fazem assim, e para provar que é verdade, o ano passado nós estivemos todos juntos numa reunião familiar, quase todos, e a nossa filha presenteou, antecipando a Copa, eu não quero nem mais falar sobre isso, mas deu uma camisa da seleção brasileira para todos os sobrinhos, as sobrinhas, os sobrinhos, até mesmo com o próprio... Travou, agora aqui, sim. O número de ordem de nascimento com o nome nas costas, até número 18 na época, nasceu fora daquela época, número 19, a pequena voltou, a pequena Joana, e depois disso nasceu o número 20, nossa expectativa era dar uma nova camisa para o pequeno Daniel com 6 estrelas, mas infelizmente isso não deu certo. Bom, quando nós falamos, eu não sei para onde eu aponto, porque não está avançando, tá? E depois avança muito. Isto, vamos ver, acho que está lá em cima, né? Aí embaixo, aqui, tá bom. Irmãos, quando nós tratamos da questão familiar e fundamentos da família, o que eu percebo e me entristece até certo ponto, mesmo nós sendo o povo do livro, é que pouco conhecemos a palavra de Deus e o que Deus fala.
sobre a planta do lar. Se o Senhor não edificar a casa, diz Salmo 127, em vão trabalham os que a constroem. E trabalhamos em vão porque nós não temos rumo. Perdeu-se a direção da família. Podemos dizer assim, nós precisamos saber qual é o nosso alvo para poder atingi-lo. Nós não queremos ser que nem o flecheiro que lança a flecha em aléu. E onde cai, ele desenha uma mira e diz, acertei. Acertou coisa nenhuma. Qual é o nosso alvo? Qual é o propósito? Parte do nosso alvo nesses dias juntos é de elevar os nossos olhos e perceber que Deus quer que a nossa família, sua vida, reflita a glória da família divina. Pai, Filho, Espírito Santo. A família criada como um reflexo, um espelho, a imagem de Deus, não somente como indivíduos, mas sim no sentido coletivo. Infelizmente, quando se trata da nossa vida espiritual, da liderança da nossa família, nós fazemos o que tantos fazem em tantas áreas, empurramos com a barriga, deixa a coisa acontecer. Uma das palavras que eu entendo ser fundamentais na vida cristã é a palavra intencionalidade. Eu não estou falando só de disciplina, mas de propósito, intenção, no relacionamento a dois, na educação dos nossos filhos. E sim, senhor, senhora, vovô e vovó, na educação dos nossos netos. Netos são como uma segunda chance para aqueles que, por qualquer motivo, não conseguiram investir todos esses princípios na vida dos seus próprios filhos, mas Deus nos dá netos. Nós não queremos empurrar com a barriga as nossas famílias, mas sim seguir o plano de viagem, o que eu gosto de chamar o GPS do Senhor, para sermos, à luz da sua palavra, do seu Espírito, guiados pelo Senhor. O GPS de Deus nesta área tão importante da vida familiar. Por todos os lados percebemos ataques satânicos, legislação anti-bíblica, anti-família. E uma das perguntas que eu quero responder esses dias é por que será que nós percebemos tantos ataques contra a família? Por que não contra a escola? Por que não contra creche? Por que não contra escolinha de futebol, aula de teclado, ou tantas outras áreas? Por que o inimigo constantemente mirando a família? E a razão bem resumida, e como alguns de vocês, eu sei que já estudaram alguns dos nossos livros, uma série que já mudou de capa várias vezes, a família existe para espelhar e espalhar a glória de Deus. Deus começa a falar sobre a família em Gênesis capítulo 1, ele não termina até Apocalipse 22. Em Gênesis capítulo 1, ele cria a família, o relacionamento marido e esposa, como um espelho, reflexo da imagem, não somente individual, mas coletiva, de unidade em diversidade da própria Trindade. A família é muito importante por isso.
Em Gênesis 1, a primeira ordem que Deus dá para a raça humana, para o ser humano, a primeira forma da grande comissão, não começou em Mateus 28, e sim em Gênesis 1, 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse espelhar e espalhar é como Deus começa a Bíblia em Gênesis 1. No Novo Testamento, a Bíblia encerra com as bodas do Cordeiro. A celebração do casamento entre Jesus, o noivo, e a igreja noiva. É a consumação de toda a história. O seu casamento, o meu casamento, a nossa família é um vislumbre, é uma prévia, é um cartão de visita, é um espelho daquele grande dia em que não vai ser mais necessário o casamento humano, que é vitalício, se é de ilustrar, há de ilustrar esses princípios, mas é só para essa vida, porque tudo aponta para aquele dia, o casamento e a família são fundamentais. Então faz todo sentido que nos últimos tempos, que o livro de Apocalipse já nos prevê, falando de Satanás solto, o acusador dos nossos irmãos, atacando a família, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele quer quebrar imagens, quebrar espelhos da glória de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesta noite para dar pontapé inicial. Eu só quero me deter em 3 versículos, Gênesis 1, 26 a 28. Amanhã, então, nós voltaremos para capítulo 2, e assim por diante, simplesmente explicando o que a Bíblia diz, aplicando para as nossas vidas. Esse texto, o contexto para a criação da família do primeiro casal, nós encontramos o contexto nos versículos 1 a 25. Notem como Deus preparou o palco nos 6 dias da criação, para a entrada do casal, feito à imagem de Deus, como auge da obra criativa de Deus, sendo a representação mais clara da sua imagem e glória. Ou seja, nos 6 dias de criação, Deus fez montanhas majestosas, estrelas cintilantes, galáxias pelos bilhões. Ele fez peixes multicoloridos do fundo do mar, dinossauros enormes, partículas subatômicas, que talvez os físicos até hoje não descobriram o mínimo nanopartícula, e todos os elementos, todos os átomos, eletrônios, estrelas e galáxias, gritando, glória, glória. A palavra hebraica, kavod, que traz a ideia de peso, importância, valor. Deus é o peso pesado, o mais glorioso do universo todo, e o firmamento declara isso. Só que no 6º dia de criação, ainda não havia gente, pessoas suficientemente semelhantes a Deus para apreciar, para valorizar, para fazer o que Salmo 29 diz, atribuir ao Senhor o kavod, a glória, o peso, a importância, o valor devido ao seu nome. Não havia alguém para ver, ouvir e adorar. Mas em Gênesis 1, 26, tudo isso muda.
Olha em sua Bíblia como nós descobrimos o primeiro propósito que Deus tem para o indivíduo, o ser humano, mas também no contexto para a família. Esse é o nosso ponto de partida, que explica tudo que a Bíblia diz sobre a importância que a família tem. Diz o texto no versículo 26, também disse Deus, o nome Elohim, na forma plural do hebraico El, Deus, já embutida aqui a ideia de pluralidade e unidade, um vislumbre ainda. Mas notem o que Deus diz, de forma inédita. Em nenhum outro dia dos 6 dias da criação, Deus falou na primeira pessoa do plural, mas aqui ele diz, façamos nós. Nos outros dias da criação, Deus tinha falou Elohim, haja luz, e houve luz. Mas agora é a hora, e entendemos à luz das Escrituras, todos os membros, as pessoas da Trindade, ativamente envolvidas na criação, o Espírito pairando sobre a face das águas, Deus supervisionando toda a obra, e Jesus o agente da criação, Pai, Filho e Espírito Santo, coletivamente, é agora, façamos nós, plural, o homem, singular, a nossa, de novo, imagem, conforme a nossa semelhança. Tem eles, a tradução literal do texto, já falando desta coletiva humanidade, unidade em diversidade, domínio sobre os peixes do mar, a obra familiar de dominar, sujeitar, criar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O time familiar estará envolvido na obra de Deus, dando continuidade. Mas notem versículo 27, a família existe para espelhar e espalhar a glória de Deus, mas é no versículo 27 que temos a resposta, em forma de poesia. Aqui eu preciso aprofundar um pouco mais, porque poesia hebraica não é como a nossa poesia, ou as poesias, muitas que eu já escrevi para minha esposa. A poesia hebraica tem rima de pensamento, conceito, ou seja, linhas paralelas. As duas linhas dizem a mesma coisa, ou em sinônimos, ou de forma antitética, opostos. Provérbios faz muito disso. Olha o que diz o texto. Criou Elohim, pois, à luz do seu desejo deliberativo e comunitário, de ter um reflexo da sua imagem, criou Elohim, pois, o homem singular, à sua imagem. Entenderam? Claro. Só que poesia repete. Normalmente a Bíblia tem muita economia de palavras, a não ser que queira enfatizar. Notem que a ordem é invertida. Diz a mesma coisa. Imagem de Deus. Imagina. O singular criou. A ideia central nessas duas linhas chama-se, essa técnica literária, de quiasmo, como se fosse a letra ri ou x no grego, o elemento mais importante sobre sua vida, minha vida, a raça humana. Nós somos um reflexo para a glória de Deus. A glória não é nossa, a luz não brilha do espelho, a luz é refletida. E a coisa mais importante do ser humano, que dá dignidade para a sua vida, é que eu e vocês somos reflexos adoradores.
em espírito, em verdade, do Deus verdadeiro. Só que o texto nos surpreende, porque diferente de muita poesia bíblica, tem uma terceira linha. Olha o que diz no final do versículo 27. É nesta altura que a família é criada. O texto acrescenta: homem e mulher os criou. Implícito no contexto, a imagem de Deus. O paralelo no texto da última linha é com o que nós vimos antes: façamos nós o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como indivíduos, nós refletimos sim a imagem de Deus, espírito em verdade, podemos adorar, temos intelecto, emoção, vontade, raciocínio, capacidade de comunicar e adorar. O homem por si só, a mulher por si só, imagem de Deus, adoradores. Mas existem esses elementos, como casal, de interpessoalidade, aspectos da pessoa de Deus, que não se vê no indivíduo só, mas sim em comunidade pactual, compromisso indissolúvel, unidade em diversidade, para governar a terra, para se complementarem, refletindo papéis, assim como Pai, Filho e Espírito Santo têm seus próprios papéis, iguais no ser Pai, Filho, Espírito Santo, Deus digno de louvor, cada pessoa da Trindade, mas com diferenças de função. Às vezes nossas músicas e teologias confundem, colocam Deus o Pai na cruz, chama Jesus de Pai. Nós não podemos confundir os papéis que são distintos, quando Deus designa papéis para liderança amorosa, protetora e pastoral do marido, é um reflexo de Deus Pai, quando pede da esposa, assim como a igreja noiva de Cristo, o papel de auxiliadora idônea, de complementação, para ajudar o marido na hora de... Obrigado, essa vez ela me pegou, já caí de tantos púlpitos, vocês não imaginam não, um reforçando o outro, a submissão que é tão polêmica em nossos dias, é ridículo questionar à luz do reflexo da própria Trindade. A mulher tem um papel digníssimo, inclusive a palavra auxiliadora usada, veremos isso amanhã, mas para descrever auxílio idôneo, só se usa de Deus Pai e da mulher nas Escrituras, não é capacho, é alguém que alinha-se, encoraja, apoia, complementa o papel do marido. Pense comigo, no casamento, o que nós encontramos é 2 em 1, refletindo 3 em 1. Por isso, o clímax de toda a narrativa da criação será Gênesis 2, 24. Nós vamos trabalhar domingo de manhã a primeira cerimônia de casamento. Ocupa um lugar de destaque no texto. Por isso, gente, Deus diz, deixe o homem pai e mãe, cola-se a sua mulher, tornando-se os dois em o quê? Uma só carne. Para aprofundar um pouco mais e depois aplicar para as nossas vidas. Como é que o casal, em Gênesis capítulo 1, já serve como reflexo da Trindade? Já falamos de unidade em diversidade. As diferenças devem nos
colar, não afastar. Compromisso mútuo, como existe no pacto eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo, você não vê no indivíduo, exige um outro para ser fiel ao compromisso. O pacto indissolúvel que Jesus diz para glorificar a Deus até que a morte nos separe. Claro que Satanás quer afastar o casal, fazer com que cada um viva sua vida. Não quer unidade em diversidade, compromisso, fidelidade, pacto indissolúvel. A mutualidade que descreve o amor e a intimidade de se tornar uma só carne, um para o outro, ou talvez melhor, um pelo outro, mas ambos para Deus. Governar a terra exige que o casal, família, seja um time. Sua família é um time unido, com alvos e propósitos. Papéis iguais no ser, diferentes no fazer, e tudo isso para o governo da terra. Isso é Gênesis capítulo 1, Deus começa a falar e vai falar até o final da Bíblia, mas deixa eu contar outro segredo fantástico. Quando chegamos no Novo Testamento, Deus abre mais esse leque, essa história, e Ele nos conta um segredo. A família não é somente importante, fundamental, porque serve como espelho da glória da família triuna. Mas o relacionamento marido e esposa é a maior metáfora, figura, ilustração para o mundo de como Jesus ama a sua noiva. Cristo e a igreja. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, depois de elaborar o papel da esposa, o papel do marido, ele cita Gênesis, porque é fundamental, e diz: eis porque deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornará os dois uma só carne. Grande este mistério. Peraí, Paulo. Grande este mistério? Não, a gente sabe isso, já faz tempo, nossos rabinos já ensinaram isso. Mas ele completa: não, gente, tem mais. Quando eu falo tudo isso, eu não só estou falando da família, do casal, reflexo da glória do Deus triuno, eu estou falando de Jesus e a igreja. Este é um mistério no Novo Testamento, algo que outrora foi escondido, agora é revelado, escancarado. Paulo está nos dizendo algo novo. O seu casamento, jovem, solteiro, presente, seu futuro casamento, se Deus assim chamar e desejar, tem esse propósito de apontar para Jesus, a maneira como o marido ama a sua esposa, como o seu próprio corpo, sacrificando seus direitos, seus ideais, seus propósitos, a bem da esposa, lavando a sua família pela purificação de água, pela palavra, sendo o pastor da sua própria família. A maneira como é homem de verdade é algo que não existe muito, pelo menos nas novas gerações, nesse mundo unissex, LGBTQ e tudo mais. O homem de verdade é um protetor. Ele protege a sua família, começando com sua própria esposa. O inimigo odeia isso. Ele cospe nesse espelho, porque ele não quer nem ver vestígio, lembrança, vislumbre da glória do amor de Jesus e a igreja. Ah, meus irmãos, amigos presentes aqui, casamento humano, embora não seja para sempre, Jesus ensinou isso, é para essa vida, tem data de validade.
mas é vitalício, é profundo, é teológico, é doutrinário. É um reflexo. Eu gosto da ideia do casamento, da família, ser como a lua cheia. Não sei se esses dias nós teremos esse privilégio, seria uma boa lembrança para nós. A lua não tem luz própria, você sabe disso. Não emana luz, não é fonte de luz. A lua só tem sua glória quando vira seu rosto para o quê? O sol. Quanto mais aberto, quanto mais em direção ao sol a lua fica, mais glória tem. Mas não é glória da lua. Assim, casamento bíblico é uma sombra de uma realidade muito maior. É uma metáfora, uma figura que Deus usa nas Escrituras, a predileta dele para descrever tudo isso. É um reflexo, é uma parábola. O autor e pastor John Piper diz assim: o casamento é como uma metáfora, uma imagem, um retrato, uma parábola, um modelo que representa algo mais que um homem, uma mulher tornando-se uma só carne. Representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. Esse é o significado mais profundo do casamento. Seu objetivo é ser a viva encenação do amor fiel à aliança entre Cristo e a igreja. Pergunto: o meu casamento é esse reflexo? Com todas as nossas imperfeições, e são muitas, as pessoas olham para nós como casal e veem um vislumbre do amor de Jesus para com a igreja. Olham e percebem unidade e diversidade de um time que está servindo a Deus em conjunto para a sua glória, torná-lo conhecido. Ah, meus amigos, se nós entendermos o que nós fizemos só até aqui, muitas questões polêmicas começam a entrar nos eixos. O jugo desigual ou o jugo igual, crente com descrente, é como unir pessoas de dois reinos diferentes dentro de um mesmo jugo, mas cada um puxando em direção oposta, não chega a lugar nenhum. Não é o propósito do casamento, não é sexualidade, atração, fama, conveniência, companheirismo, não, isso é muito mesquinho. O alvo é a glória de Deus aos confins da terra. Entendemos porque divórcio acaba sendo uma mancha no espelho. Não é que Deus odeia o divorciado, segundo o casamento, outras coisas, mas o divórcio em si Deus odeia, que muitos estão tentando descartar. Todo divórcio é uma tragédia, você sabe disso, se já passou por essa tragédia, porque não reflete o que Deus quer. A intimidade conjugal serve como celebração da aliança a dois. Assim como nós celebramos a ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim, sem baratear de forma alguma a ceia do Senhor, mas casamento é uma aliança, e o símbolo da aliança é a sexualidade depois da aliança, não antes. A educação dos filhos, como veremos agora em Gênesis 1, 28, nosso último versículo para hoje, é para serem flechas enviadas para penetrar o coração de um mundo que nós provavelmente não conheceremos. Espelhos. Entendemos porque aborto, promiscuidade, aberrações sexuais são aberrações, destroem imagens, falsificam o que deve ser somente do casal casado, reflexo da imagem de Deus.
até mesmo os movimentos hoje, tentando fazer a cabeça dos nossos filhos, de que essas aberrações são normais. O problema em todas elas, é que falsificam, são aberrações do propósito de Deus para a sexualidade. Homossexualidade, o problema é o homo. O problema é que não há unidade em diversidade. A ideia de homo é igualdade. Tudo isso foge, por isso nós temos que proteger. E a razão que eu creio que você está nessa conferência é para ter algumas ferramentas, alguma base, uma convicção maior da integridade, da importância da família contra todo e qualquer tipo de interferência. E nós vamos terminar falando sobre alguns tipos. Mas voltem comigo para Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu vou pedir que vocês me ajudem. Falamos de dois grandes propósitos, em Gênesis 1 pela família, e nós vamos simbolizar isso. A minha esposa vai voltar, porque afinal de contas, pastor, vocês pagaram a passagem dela também, tá? Então ela vai me ajudar muito aqui. Em primeiro lugar, e você vai fazer esse gesto para gravar para sempre. A família existe, faça isso, para espelhar. Espelhar, fale comigo. Espelhar a glória não sua, não da sua família, não é o fim. Nós não somos familiólatras. A família existe para a glória de Deus. Mas o segundo propósito é de espalhar. Fale comigo, espalhar. Primeiro, espelhar, depois espalhar. Ou seja, o propósito de Deus não foi só Adãozinho, Evazinha, no jardinzinho do Éden, para o resto do sempre. Não! Desde o início, lemos em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou. Grande privilégio, mas grandes privilégios implicam em grandes responsabilidades. Deus os abençoou e lhes disse, notem em forma tríplice, para não entendermos mal, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A primeira ordem que Deus dá é uma ordem missionária. É interessante que dois temas, paixões do coração de Deus, a família, missões. Missões e a família. A família foi a primeira agência missionária criada por Deus. A grande comissão começa missões e de fazer discípulos de todas as nações na sala de estar de Adão e Eva, de forma tríplice. Espalhar. A procriação. Ou seja, o privilégio como imagem de Deus, que poder, como fruto do nosso amor, procriar almas eternas. Não tem comparação. Hoje, o inimigo faz de tudo para pessoas não se casarem. Inclusive as epístolas pastorais dizem que ensino de demônios que proíbem o casamento. O currículo do seminário do inferno é fazer com que as pessoas não se casem, para não ter que fitar Satanás, o espelho, e assim não se multipliquem também, para não ter mais imagens adoradores do Deus verdadeiro. Estratégia satânica. Desde o início, o propósito de Deus, encher a terra com adoradores refletindo sua glória, missões. Eu sei que suas igrejas são igrejas missionárias,
com paixão de espalhar a glória e o conhecimento desse Deus aos confins da terra. Isso começa a partir da família. Hoje, infelizmente, a família se transformou em um campo missionário. Nossa primeira tarefa como pais, agora foi. É o discipulado dos nossos filhos, para lançá-los ao mundo, para tribos e povos e raças e nações, não necessariamente como pastores, missionários, educadores cristãs, mas como cristãos adoradores em espírito, em verdade, para influenciar, penetrar, permear o seu lugar de serviço, a sua universidade, com um nome que muitos pais e mães não conhecem. E os pais deles não vão ensinar os seus filhos espelhos. Por isso nós temos que discipular hoje os nossos filhos, para eles discipularem as nações. Meus irmãos, essa família no plano de Deus, 2 grandes propósitos no primeiro capítulo da Bíblia, repita comigo: a família existe para espelhar e espalhar a glória de Deus. Se você entendeu tudo isso, vão concordar comigo, a família é terra santa. Nós estamos numa guerra, o inimigo odeia, falsos profetas dizem coisas bem diferentes, pastores no Brasil, encorajando casais, não, vocês, chega, 15 anos já é muito hoje de casamento, vocês mudaram, procure modelo tipo 2.0, não, Deus quer que seu casamento, com os altos e baixos, as muitas dificuldades, vá até o final. Podemos dizer assim, de forma prática, eu não sei se vou precisar de ajuda, que não está avançando aqui, tudo que ameaça a unidade, a integridade do casal, tudo que interfira entre vocês que são casados, é uma aberração, é cuspir no espelho, é vandalizar o espelho. Quais seriam algumas dessas coisas? Podemos dizer que pais soberanos, sogros, opressores, que não sabem que uma vez casados, o casal forma um novo espelho. Tem pessoas equivocadamente que dizem, não, meu filho é meu sangue, meu cônjuge não é meu sangue. Não, meu amigo, como veremos amanhã e domingo de manhã, o DNA conjugal forma um elo mais forte do que os próprios elos genéticos. Por isso Deus diz, deixa o homem pai e mãe, cola-se, gruda-se a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Inversão de papéis nós já falamos bastante. Há uma guerra contra a verdadeira masculinidade, a verdadeira feminilidade. Está fazendo a cabeça das nossas filhas, dos nossos meninos. Terceiros invasores que são diversos. A mídia social, o sempre presente smartphone, benção, mas pode interferir. O futebol, as compras, as amigas, os amigos, nada contra, coisas boas, mas se permitir que começarem a afastar um do outro, outro que podemos destacar, ira não resolvida. Efésios 4, 26, irai-vos a situações que demandam uma certa ira justa em defesa de outros,
irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ira prolongada se transforma em mágoa, que começa a varrer debaixo do tapete entre nós um montão de sujeira não resolvida. Para os casais, não é que nós vamos resolver todas as situações, mas a ira, muitas vezes em defesa própria, sim. Tem mais um que é cada vez mais presente em nossos dias, são os filhos onipresentes, filhos que dormem entre os pais, afastam os pais, joga pai contra mãe, pais que equivocadamente tratam os filhos como reis e rainhas, não podem ser contrariados, não pode, é proibido proibir, não pode falar a palavra não, e aos poucos afastam o casal. Alguns chamam isso de filiocentrismo. Entendam que Deus criou o relacionamento a dois, para ser a base saudável sobre a qual nós criamos os nossos filhos. Pastor Leonardo, eu preciso de um voluntário, eu sempre quis ter um filho chamado Léo. Por favor, chegue aqui. Rápido, filho, o tempo está correndo. Eu não comi ainda. Vamos imaginar que depois de um tempo nós encomendamos nosso primeiro bebê, que tem cara do papai. Só que, sem saber melhor, seguindo muitas filosofias do nosso mundo, ele entra no meio de nós dois. Ele é a nossa alegria, nós não vamos contrariá-lo, porque queremos que ele goste da gente, e não vamos discipliná-lo, porque afinal de contas ele pode chorar, ele vai dormir aqui, 1 ano, 2, 8, 40. O problema é que já começa a afastar mamãe e papai, ele fica muito esperto em como jogar papai contra mamãe, isso cria uma instabilidade, insegurança dentro do nosso lar, uma distância. Mas agora o que acontece, se por uma aberração da natureza, porque dormindo aqui, dificilmente vamos encomendar número 2, é outro problema, mas eu sempre quis um Átila. Átila, por favor, pastor, chegue aqui, ele parece mais a mamãe, só que agora, nós temos um problema, que temos 2 sóis no nosso, tudo bem? Só agora que a gente conversa, só que agora tem concorrente, o irmão mais velho não está nem um pouco contente, que tem outro pastor no pedaço, não, outro filho no pedaço, e começam a brigar, rivalidade entre os irmãos. Agora dificilmente nós nos unimos, filhos jogam pai contra mamãe também. E o que acontece quando os filhos saem de casa, depois de 20, 25, 30, 40 anos? Há uma brecha, uma lacuna. Nós construímos o lar sobre o eixo pai, filho, mãe, filho, e não o eixo Deus e sua palavra, e os filhos como membros bem-vindos. Dá a mão para seu irmão. Isto. Uma família feliz em que Jesus é o centro, a sua palavra que manda, os filhos são disciplinados, contrariados. Simbolicamente, na igreja, nós sempre sentamos juntos, e os 6 filhos ficavam nas pontas, para ilustrar para eles, mamãe e papai estão sempre juntos. Filho, você já pediu isso para a mamãe? Ah, sim, eu pedi. O que ela falou? Mamãe e papai somos um time. Essa foi a palavra. Eu vejo agora nossos filhos falando isso para os nossos netos. Nós somos um time. Não é filhocentrismo, é cristocentrismo, é palavra-centrismo, é Ele que manda. Obrigado. Ah,
E a diferença, olha, estão indo embora, mas olha a diferença. Nós estamos juntos. E aqui eles podem enviar os nossos netos, passar um tempo e voltar para casa, parecer só eu e a minha gatinha. Última coisa, algo que temos falado no mundo todo, que tem nos ajudado tanto, pode explicar e a gente termina. A ideia não é original conosco, aprendemos num curso, e os autores do curso tinham 2 filhas apenas, e falavam desse tempo de sofá. A ideia é, quando chega o final do dia, e os 2 chegam em casa, o som já está lá, o outro chega em casa, de investir os primeiros 10, 15 minutos para se atualizar. Então, para eles sentavam no sofá, conversavam, tudo bem. Para nós, com 6, isso não ia dar certo. Então, a nossa prática sempre foi o Davi chegando no final da tarde, de entrar no quarto, fechar a porta, e ensinamos os nossos filhos a não ser fogo, sangue, qualquer tipo de emergência, não é para bater na porta. Esse é o nosso tempo. Então, ele chega, a gente entra no quarto, fecha a porta, e o Davi me conta tudo o que aconteceu durante o dia, eu estou por dentro, se foi um dia difícil, desafiador, quais foram as bênçãos, muitas vezes vemos a agenda, estamos na mesma página. E eu conto o que aconteceu com cada um dos filhos durante o dia, ele sabe se precisa parabenizar um, puxar a orelha de outro, ele está por dentro, sabe o que aconteceu. 10, 15 minutos no máximo, não é época de decidir ou discutir sobre problemas difíceis, é para atualizar, estarem na mesma página, investindo na nossa amizade, na nossa comunicação. E muita gente fala, gostei da ideia, mas por que neste momento? Por que não conversa depois que os filhos já foram dormir, daí vocês têm um tempo que quiserem? E a resposta é que nós queremos deixar bem claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioritário. Nós viemos antes, eles chegaram, eles foram embora, a gente continua. Então, eles vendo dia após dia, nós 2 conversamos, a primeira coisa que acontece quando reunimos, estamos juntos no final do dia, é investir na nossa amizade. Isso dá uma segurança muito grande para eles, porque eles estão vendo, mamãe e papai estão bem, eles se gostam. Fica aqui, então. Casamento cristão, faça comigo. Espelha e espalha a imagem do Deus triuno, Cristo e sua igreja, quando cultiva unidade em diversidade. Amanhã nós vamos para capítulo 2 e ver por que Deus criou nos detalhes, como se fosse uma câmera lenta, um golaço que a gente assiste vez após vez, porque é tão legal. Mas isso para amanhã. Para terminar nesta noite, só vamos falar um pouco, como foi pedido, dos livros do nosso ministério chamado Palavra e Família. Tem um site com centenas de mensagens gravadas de rádio, de 18 minutos, 20 minutos. O canal de YouTube, alguns de vocês talvez já conheçam, chamado Palavra e Família. Mais de 200 programas, cada sábado sai um novo programa, tudo de graça, sobre relacionamento conjugal e educação de filhos. Queremos anunciar para vocês que aqui nós estamos lançando o nosso mais novo bebê livro. Eu tento escrever um livro para cada neto que chega, tem 20, então não é com esse propósito, mas saiu semana retrasada, Cantares para Casais. É mais um livro de estudo para grupos de casais, ou para o indivíduo, ou para o casal, que trata versículo por versículo, o livro mais mal interpretado da Bíblia, que trata do que nós estamos falando aqui. O conteúdo desse livro sai do centro daquele livro azul, que é a obra da minha vida. 800 páginas de Gênesis, Apocalipse, todos os textos em que o foco do texto, a grande ideia, a proposição, o foco daquele texto é a família,
o comentário Lar, Família e Casamento trata disso e tem muito mais. E você pode falar sobre os outros. Tem 2 livros para discipulado de homens, pode ser um homem discipulando o outro, ou pode ser grupos pequenos de homens. O Homem Nota 10, alguns de vocês já conhecem, que trata das qualificações do líder, de 1 Timóteo e Tito. E Homens Mais Parecidos com Jesus, qual é o propósito na criação do homem, a liderança do homem, daí é mais abrangente. 150... tá. Esses 3 livros são também para grupos pequenos de casais. Alguns de vocês já estudaram, tem alguns exemplares aqui na frente de outra capa, em uma versão mais antiga. Mas são 15 lições para fortalecer o casamento, 15 lições para a criação de filhos e 15 lições para fortalecer a família, quando nós enfrentamos tempestades, dificuldades. 151 reflexões sobre a educação de filhos, são todos os textos que falam da criação dos filhos, com uma explicação e uma aplicação. O legado dos avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, que também tem 20 netos. Então, ele entra com 13 capítulos daquilo que deveríamos repassar para a próxima geração. E daí ela entrou com 101 ideias assim, práticas, criativas, de como fazer isso. Tem até receita para fazer com os netos. Casamento Nota 10 é um livro devocional para casais, são princípios bíblicos do A a Z. E daí tem 2 livros para jovens num namoro sério, sendo que o propósito de Deus para o casamento é muito profundo, é muito sério. Como ajudar os nossos jovens a começarem já no namoro a ter um relacionamento sério para criar um alicerce forte. 2 livros sobre namoro. E o Mapa do Tesouro é um livro devocional para adolescentes, tudo tirado do livro de Provérbios. Aí temos 5 livros de ideias criativas para grupos pequenos, mulheres, para dinamizar o seu culto doméstico, para professores e para a família. E 2 livros para paparicar o seu marido ou sua esposa. Mas, de novo, são versículos, uma explicação e uma aplicação. Muito obrigado. Nós não ficamos com nenhum centavo dos nossos livros, todos, inclusive, enfiamos no avião sem pagar frete, nada disso, com 25% a 30% de desconto, e tudo vai para missões. Então, são missionários sustentados e outros projetos de pastores e esposas que usamos para abençoar. Então, nós vamos comer muito bem nossos filhos e netos, se você comprar ou não comprar, mas vai abençoar outros também. Que Deus os abençoe. Amanhã, homens, 16 horas, e todo mundo, 19h30, eu acho. Para quem eu entrego agora, pastor? Acabou. Que Deus os abençoe. Bom descanso, boa noite.